Amém? Vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa noite de terça-feira. Vamos abrir o Santo Livro, a Bíblia, o livro por excelência, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, e a terceira mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema A Igreja do Deus Vivo, coluna e baluarte da verdade. Lembrando que quando nós falamos de igreja, não estamos falando de um prédio feito de tijolo, cimento, telha, ferro. Quando nós falamos da igreja de Jesus Cristo, nós estamos falando de pessoas. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós juntos somos a igreja. A igreja é um corpo formado por vários membros. Então nós é que somos a igreja. Aqui é o templo, que às vezes a Bíblia chama a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, onde a igreja se congrega, onde a igreja se reúne. Amém? Então diz assim o apóstolo Paulo: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então vamos orar para que a gente aprenda um pouco mais sobre esta palavra. Oremos ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, que privilégio maravilhoso é nós estarmos aqui nessa hora, meu Deus. Porque aqui nós sabemos que vamos ouvir a Tua voz, vamos ouvir a Tua palavra pregada com verdade, sem mistura, sem paganismo, sem misticismo, sem idolatria, sem doutrinas de homens. A Tua palavra pura como saiu dos Teus lábios. Porque quantas milhões de pessoas nesta hora estão também reunidas em algum lugar e vão ouvir a palavra da mentira, vão ouvir um evangelho pervertido, vão serem manipuladas por homens perversos e maus, vão ouvir uma palavra que vai fanatizá-las, nunca libertá-las, pelo contrário, escraviza cada dia mais. Aqui não, aqui nós ouvimos a palavra que é a verdade que liberta, a verdade que dá paz, que traz descanso para a nossa alma, a verdade que nos faz conhecer Deus como Deus quer ser conhecido, que nos ensina a servir como o Senhor quer ser servido. Então fala conosco nessa noite, fala com teu povo, fala com a tua igreja santa, com os teus eleitos, teus pequeninos, as ovelhas do teu rebanho. O Senhor é que é o pastor da igreja. O verdadeiro pastor é o Senhor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Usa-me, Senhor, como teu servo. Me dê a inspiração, a capacidade para que eu possa proclamar a Tua palavra com verdade, porque essa minha suficiência vem de Ti. Não é uma capacidade do homem, não é uma capacidade que dependa da cultura, do grau de estudo, não. Tem que ser uma capacidade espiritual, vinda do Senhor. E que tudo que for proclamado aqui nessa noite, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para a santificação e crescimento espiritual do Teu povo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo. Então a Bíblia diz que a igreja de Jesus, ela é a coluna e baluarte da verdade. Ou seja,
Nós que somos a igreja, eu que sou a igreja, você que é a igreja, nós temos a responsabilidade de preservar e proclamar a verdade de Deus no mundo onde o que tem prevalecido é a mentira. Imagine que grande responsabilidade é nossa. Imagine você preservar essa verdade, e hoje a verdade de Deus só prevalece porque tem a igreja. Se não fosse a igreja, não haveria mais verdade nenhuma. E além de preservar a verdade, nós temos que proclamar. Mas proclamar num mundo onde o que tem prevalecido é a mentira. Esse é o problema. Hoje o diabo, ele conseguiu distorcer exatamente essa verdade que Paulo diz aqui, criando um movimento evangélico, gospel, e dizendo que esse movimento evangélico gospel é a igreja do Deus vivo. Na verdade não é. De maneira nenhuma. Por quê? O que é esse movimento evangélico gospel? Olha, é a forma mais descarada que existe de profanar aquilo que é santo, de santificar aquilo que é profano. Você já imaginou que é um movimento que profana o que é santo e santifica o que é profano? É um movimento capaz de estabelecer no seio da igreja de Jesus o profano, capaz de mundanizar a fé. Isso é que é o movimento gospel. Por isso que você vê aí fora bloco de carnaval evangélico. Quando que você imaginou que um dia você ouviria falar disso? Bloco de carnaval evangélico. Quando? Parece uma coisa surreal. Por isso que você vê aí fora pancadão gospel. Olha, o pancadão gospel, a balada gospel, o show gospel, a música gospel, o cantor gospel, não sei o que gospel. Qual é a proposta deste movimento? A proposta é uma só: perverter o evangelho de Cristo. Desde a igreja dos Gálatas, que Paulo já identificou isso. Por isso está aí um evangelho sem arrependimento, um evangelho sem cruz, um evangelho onde não há renúncias. Você vê sendo proclamado aos quatro ventos um evangelho sem amor, sem bondade, onde não há misericórdia, um evangelho onde o perdão não se faz presente, um evangelho pervertido, onde predomina a mentira, a hipocrisia, a soberba, a vaidade, a ganância, a fama e o poder financeiro. Esse é o evangelho que nós temos visto sendo proclamado aí fora, também na rádio e também na televisão. Isso não tem absolutamente nada a ver com a igreja de Jesus Cristo. Pelo contrário, isso é o mais puro farisaísmo. E eu tenho certeza que você se lembra e você sabe que uma das coisas que Jesus mais combateu ao longo do seu ministério terreno foi o farisaísmo. O que é o farisaísmo, pastor? É um movimento onde as pessoas que fazem parte desse movimento, elas querem demonstrar ser uma coisa que na verdade elas não são. Isso é ser fariseu. No mundo espiritual, é a pessoa que quer demonstrar ser cristã, quando na verdade ela não tem nada a ver com o cristianismo. É a pessoa que quer demonstrar que é convertida e não é convertida. Isso é a pior desgraça que pode existir, porque o resultado disso é simplesmente diabólico. Qual é o resultado, pastor? Falsa religiosidade, falsa espiritualidade, falsa santidade, e a somatória disso acaba gerando um falso cristianismo. Tem nada pior do que o falso, do que aquilo que é imitação do verdadeiro, do que aquilo que é adulterado. Não tem valor nenhum. Por isso que lá fora o farisaísmo impera. A pessoa diz, não, porque eu falo língua estranha,
não porque toda sexta-feira eu participo de vigília, eu fico das 11 da noite às 6 da manhã, ou porque eu faço muito jejum, eu jejuo 5 dias na semana, o outro diz eu faço corrente de libertação, a pessoa diz que canta no louvor, mas você olha e a pessoa vive uma vida de erros, uma vida de pecados, está fazendo todas essas coisas e adultera, se prostitui, mente, rouba, promove divisões. E o que é pior, sabe o que é? É que todo mundo aceita a pessoa que diz que faz essas coisas como sendo uma pessoa de Deus, como sendo igreja de Jesus Cristo. É impressionante. Eu falo línguas estranhas, aí começa a falar uns sons ininteligíveis que não tem nada a ver com o dom de língua do Espírito Santo. A pessoa diz que jejua. Nós hoje não devemos fazer jejum. Jejum era um rudimento judaico. Nós não somos uma igreja de origem judaica. Nós não somos um subproduto do judaísmo. Nós somos uma igreja de origem gentílica. Nós vivemos um novo pacto de melhores e superiores promessas. E nesse novo pacto não há lugar para as coisas da lei. Mas o cara faz essas bobagens e vive uma vida torta, uma vida que não demonstra nenhum resquício de ter nascido de novo, mas todo mundo aceita aquela pessoa como sendo de Deus. Muitos cantores gospel vivem uma vida de erros, uma vida de pecados, mas olha, ai da pessoa que ousar fazer qualquer tipo de censura para esse cantor. A turma vem em cima. Não, mas o cara canta demais. O cara tem uma voz linda. Só pode ser ungido de Deus. Só pode ser cheio do Espírito Santo. Há muitos anos atrás, eu ainda não tinha a revelação da graça de Deus. Eu era um ignorante das verdades divinas. Achava que conhecia a Bíblia, não conhecia nada. Mas eu já tinha um bom senso. E uma vez, mandaram um cantor gospel para participar de um evento que eu ia realizar em Recife. Foi no tempo que eu fiz parte da seita da IURD. Aí tá bom, mandaram o cara. Ele veio com a esposa, e eu sempre fui um bom hospitaleiro, sempre gostei de ser bom hospitaleiro. Hospedei-o na minha casa. Não botei em hotel, botei em lugar nenhum. Dentro da minha casa. O cara tinha um vozeirão, ele parecia o Elvis Presley cantando, mas cantava igual Elvis. E ele já tinha uns discos gravados, vendia muitos discos no Brasil. E ele ficou na minha casa. O evento ia ser no domingo. Ele passou a semana inteira. Na época eu fazia programa de televisão. Aí ele ia para o programa, cantava uma música, e eu dizia, você vai assistir no domingo, ao vivo, tá, aquela coisa assim, né? Quando chegou na sexta-feira, eu tinha que fazer uma viagem a Caruaru e voltava do sábado. Eu digo, olha, querido, você vai ficar aqui na minha casa. A Aparecida era uma moça que trabalhava com a gente. Ela está aqui, o que precisar, ela serve vocês. Fica você, sua esposa. Tá bom, tudo bem, pastor. Viajei tranquilo. Quando eu volto domingo à noite, sábado à noite, ela não me falou nada, mas quando foi domingo de manhã, que nós acordamos cedo para ir para o evento, ela já tinha chamado a minha esposa e contado. Aí minha esposa disse, olha, preciso falar com você. O que é que houve? Ela falou, vem aqui no quarto. Aí contou, olha, ontem, disse que ele ficou assistindo televisão com a mulher dele na sala. Quando a mulher dele foi dormir, ele disse, não, eu vou continuar vendo, quero ver o filme. Aí viu que a mulher estava dormindo, foi bater no quarto da Aparecida. Ela, quem é? E ele é fulano. O que é que você quer? Essa moça tinha um filhinho e ele teve um pouco de febre, né? Não, quero saber se o bebê melhorou. Aí a moça disse que, bom, não, está melhor. Ó, se precisar de alguma coisa, ela disse que abriu a porta, se precisar de alguma coisa, você me fala. Ela disse, não, muito obrigado, ele está bem, então. Aí ele disse assim, ei, vem cá. Desde que eu cheguei aqui, que eu não paro de olhar para suas coxas. Posso entrar? Ela disse, o quê?
Vou gritar pela sua mulher. Não, não, não. É brincadeirinha. É só para ver se você é convertida mesmo. Ah, bicho sem vergonha. Isso era 7:30 da manhã. Era 7:30 da manhã. O evento era às 9. Eu digo, chama ele e a mulher dele. Os dois juntos. Senta aí os dois. Aí contei para ele e para a mulher dele, olha o que ele fez. Não, e a mulher ainda disse, não, pastor, eu tenho certeza que foi um mal entendido, meu marido é muito santo. Eu não disse não, sabe, mas eu digo, puxa vida, é pior do que ele. A mulher que sabe o marido que tem e acoita e passa a mão, eu digo, olha, o negócio é o seguinte, querido, você não canta mais em lugar nenhum. Pastor, não mesmo. Mas não vai cantar de maneira nenhuma. Pode pegar suas coisas e ir para o aeroporto, quando você quiser ir embora para o Rio de Janeiro. Aqui você não canta. E não teve acordo, comigo não teve acordo. Mas você sabia? Esse rapaz volta, eu comunico a liderança da seita. E sabe o que a liderança disse? Não, mas vamos ter paciência, porque ele é muito bom, ele vende muito disco. Vamos ter paciência, que ele é muito bom, ele vende muito disco. Tem uma coisa que Jesus falou aqui na Bíblia, só por causa desse tipo de gente. Vou mostrar para você. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Por causa desse tipo de gente, foi que Jesus falou isso aqui, ó. Capítulo 7, versículo 21 em diante. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus diz, olha, nem todo que frequenta templo, nem todo que tem uma Bíblia, nem todo que dá glória a Deus, nem todo que canta no coral, nem todo que é diácono, nem todo que usa título de pastor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A igreja está assim de gente, ó, que é diácono, é ministro, canta, grita, aleluia, glória, tem Bíblia, faz tudo, só não faz a vontade de Deus. Só não se submete à vontade divina. Aí no versículo 22 ele continuou. Muitos naquele dia, no dia da sua segunda vinda, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, claramente, na lata, na bucha, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Hoje em dia, o sujeito diz que expulsa demônio, que profetiza, profecias mentirosas, diz que faz milagres. Olha, na mesma hora começa a ser reverenciado como sendo o homem de Deus, como sendo o mensageiro de Deus. Pode mentir, pode enganar, pode fazer comércio com o povo, não tem problema nenhum. Não, ele expulsa demônio. Não, o cara profetiza. Não, ele põe a mão e a dor sai. Né? É considerado homem de Deus. Por quê? Porque o sistema religioso, ele tem ensinado as pessoas a identificarem quem é de Deus, quem é cristão, quem é nascido de novo, não pela obediência que aquela pessoa tem à palavra, não pela maneira correta daquela pessoa proceder, não pelo fruto do Espírito que aquela pessoa mostra, mas por essas coisas. Não, ele fala línguas estranhas. Não, ele profetiza. Eis que o Senhor disse. Não, quando ele ora, a dor de cabeça sai. Então, ensinam as pessoas a identificar o cristão por essas coisas, e não por aquilo que a Bíblia diz. Por isso que você vê aí no meio evangélico, um monte de gente que não tem nenhum escrúpulo, um bando de gente mau caráter,
gente desonesta, gente adúltera, mas se dizendo cristã, se dizendo filho de Deus, se dizendo convertidos. Não, eu sou de Deus, eu batizei nas águas. Às vezes até ocupando púlpitos, outros cantando, se dizendo levitas, olha, e sendo reverenciado por verdadeiras multidões nesse Brasil do meu Deus. Essa que é a grande verdade. Gente vivendo vida errada, gente desobediente a Deus, que não se submete aos decretos de Deus, mas ocupando o cargo de diácono, cantando no coral da igreja, participando do grupo de louvor, às vezes usando o título de bispo, de pastor, de apóstolo. E ai de quem tiver a ousadia de repreender essa gente. Ai de quem tiver a ousadia, porque a turma cai logo em cima. Não, você não deve fazer isso, nós não podemos julgar. Não, e se ele está errado, é problema dele com Deus, mas ele é ungido do Senhor. A Bíblia diz, ai de quem tocar nos meus ungidos. Olha, está arriscado você passar seu errado e o cara passar seu certo. Ou estou falando alguma bobagem? Olha, irmãos, é por isso que eu não gosto, nunca gostei de trazer cantor para se apresentar na igreja. Nunca gostei disso. Porque eu conheço cantor gospel, eu conheço, que é o diabo em pessoa, o demônio revestido de carne, e está aí fazendo sucesso no Brasil inteiro. Onde vai, arrasta 20, 30 mil pessoas, vende CDs a 3x4. Eu conheço também gente com título de pastor, título de apóstolo, título de bispo, que é imoral, que é indecente, que é um sujeito pornográfico, gente que às vezes já se separou da primeira esposa, já se separou da segunda, já se separou da terceira, já está no quarto casamento, já adulterou, e faz um sucesso tremendo. Sujeito tem um patrimônio violento, e na maior cara de pau diz assim, vejam como Deus tem abençoado a minha vida. E as pessoas dizem, é mesmo, é de Deus. Olha como ele tem riqueza. Olha como ele tem bens materiais. É Deus que está abençoando. Eu conheço isso. Eu não sei se você lembra, nos finais dos anos 80, início dos anos 90, teve um grupo de deputados aqui no Brasil, que na época foi desmascarado, que eles estavam roubando violentamente o dinheiro da União. E na época esses deputados foram chamados de os anões do orçamento. Alguém lembra disso? Chamaram de anões porque todos eles eram baixinhos, coincidentemente. E quem era o chefe da quadrilha? Tinha um que chefiava a quadrilha. Era um deputado lá de Sergipe, chamado João Alves. O deputado João Alves. Aí quando o escândalo estourou e viram que eles já tinham roubado bilhões e bilhões de reais, o cara na maior cara de pau do mundo chamou a imprensa, deu uma coletiva, disse, eu sou honesto, eu nunca roubei nada. Mas, deputado, como é que o senhor tem tanto dinheiro? Como é que o senhor tem tantas fazendas, tantos apartamentos, tantas casas, tantos imóveis, tanto dinheiro no banco? Como é que o senhor explica isso? Não, é porque eu já ganhei mais de 200 vezes na loteria esportiva. O cara, mais de 200 vezes? Como é que pode isso? Porque Deus tem me abençoado muito. Aí foram descobrir, ele comprava, por exemplo, a pessoa ganhava na loteria, ia lá, mostrava o bilhete, aquilo não é nominal, estava com o bilhete e recebe o dinheiro. Aí ele comprava o bilhete da pessoa. Já pegou o dinheiro, para que serve? Te dou aí, mil reais, dá o bilhete para mim. Saía comprando no Brasil inteiro, para fazer a lavagem do dinheiro que ele roubava. Mas disse que era Deus o abençoando. Por isso que nesse aspecto, meu irmão, eu sou radical. Mas sou mesmo. Eu não me junto com gente dessa laia, com gente dessa espécie. Gente que anda por aí usando títulos religiosos. Por quê? Se eu sei que o sujeito vive uma vida errada, se eu sei que o sujeito prega um falso evangelho, se eu sei que o sujeito tem uma falsa igreja, e eu me mantenho em comunhão com esse cara, olha, eu estou dando legalidade aos erros dele.
Eu estou legalizando o falso evangelho que ele prega. Eu estou dando legalidade à falsa igreja que ele estabeleceu. Por isso que eu não me junto. Porque senão as pessoas que me conhecem e sabem do meu caráter, sabem do meu procedimento, sabem da verdade que eu prego, sabem da minha lisura, e me vê junto com o outro lá, então é tudo a mesma coisa, é de Deus também, senão o pastor não estaria junto com ele. Acabei de dar legalidade ao erro. Aqui no nosso ministério, meu irmão, eu não admito isso. Como é que eu vou poder conviver com uma pessoa que fala de santidade e não vive vida santa? Como é que eu posso conviver com uma pessoa que fala que tem que frequentar cultos, que o mandamento de Deus é não deixemos de congregar e não congrega? E falta mais culto do que a própria falta. Como é que eu posso conviver com uma pessoa que fala de servir a Deus, de ser servo de Deus e não serve? Fala de oração e não ora, fala de amor e não ama, fala de perdão e não perdoa. Olha, aqui não é lugar para hipócritas. Se o sujeito é hipócrita ou a sujeita, não aguenta ficar muito tempo no nosso meio, porque a palavra é tão dura que chega uma hora que o cara ele se sente incomodado e pega o beco, como diz o cearense. Não fica aqui no nosso meio. A igreja não é lugar de hipocrisia. A igreja tem que ser coluna e baluarte da verdade. Amém? Com tranquilidade, com paz, com doçura. Pergunta a pessoa que está ao teu lado, ela pergunta a você: você é coluna e baluarte da verdade? Ou você é um hipócrita religioso? Pergunta: você é coluna e baluarte da verdade? Ou você é um fariseu hipócrita? Faz a pergunta. Não ofende ninguém perguntar. Perguntar não ofende, é ou não é? Olha, por isso que o apóstolo Paulo disse assim: para que saibas como proceder na casa de Deus. Você tem que saber como proceder. Falando de procedimento, Tiago capítulo 2, versículo 14. Veja o que diz. Tiago diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não. A fé tem que ter obras. Uma fé sem atitudes não tem valor algum. Uma fé só de palavra, uma fé só da boca para fora. Então, a maneira como nós procedemos tem que refletir aquilo que nós cremos. Porque olha só, se nós cremos errado, vamos proceder errado. Se nós procedermos errado, indubitavelmente nós vamos acabar acatando doutrinas erradas, ensinamentos errados. Esse é que é o problema. Em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Quando veio a revelação da graça de Deus para o nosso ministério, então, nós éramos uma seita, corrente disso, corrente daquilo, 5 reuniões por dia, ó, aí acabou tudo. E 70% das pessoas foram embora. Mas depois de um ano, tinha uma moça que frequentava e ela continuava frequentando, continuou. Aí depois de um ano ela veio e disse: pastor, eu gosto muito do senhor, mas eu não vou ficar mais aqui não, eu vou embora. Eu digo: mas por que, minha irmã? Porque tem um ano que eu ouço o senhor falar e eu não entendo nada. Um ano, não entendo nada. Eu venho porque eu gosto do senhor. Eu gostava quando o senhor falava que o demônio voltava com mais 7, que o demônio estava na minha casa, no meu marido. Eu entendia tudinho. Sai que o senhor faz um ano que o senhor prega, eu não entendo nada. E foi embora. Hebreus capítulo 5.
versículo 13 e 14. Agora o Espírito Santo diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática da palavra, prática do ensinamento, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha, lá fora, a maioria do povo nem de leite tem se alimentado. O alimento que tem sido dado às pessoas lá fora é uma água suja. Água já não alimenta ninguém, suja então, além de não alimentar, ainda causa doença. Porque, irmãos, o povo de Deus só vai ter as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, se o povo de Deus for alimentado com alimento sólido, o evangelho da graça de Deus, a palavra da verdade. Diga glória a Deus. Hoje a maioria dos líderes querem sustentar o povo com festa, apresentação de teatro, grupo de dança, o grupo de música. Olha, essas coisas não servem como alimento espiritual para ninguém. Não alimenta ninguém. Até porque os incrédulos lá fora fazem muito melhor do que a gente. Muito melhor. Ou estou falando alguma bobagem? Fazem muito melhor, irmão. Nós temos que ser realistas, né? O que alimenta é a palavra. Não é a eloquência do pastor. Às vezes o pastor é muito eloquente, fala muito bem, sabe, consegue, como é que chama? Monopolizar as massas, né? Ele fala muito bem. Não é isso que alimenta. Lá fora tem gente incrédulo que fala muito melhor do que qualquer pastor. Que tem uma oratória, tem uma eloquência. Então o que sustenta a igreja, o que sustenta o povo de Deus, não são cantores. Até porque os cantores incrédulos cantam muito melhores do que todos esses que estão aí no cenário gospel evangélico. Todos os cantores incrédulos cantam melhor do que qualquer um deles. Eu acho que eu sou o único pastor que tem coragem de dizer isso. Então às vezes eu sinto pena, irmãos, de ver que 90% das denominações que existem lá fora estão sendo sustentadas por esse tipo de eventos. Festa do coral. Aí na outra semana, festa do grupo de louvor. Aí na outra semana, festa para comemorar o aniversário do pastor. Ah, na outra semana vamos ter a apresentação do cantor fulano, do cantor Beltrano. Aí na outra, festa dos jovens, retiro da igreja, festa do dia dos pais, festa do dia das mães, festa do dia dos tios, celebração do aniversário do grupo diaconal da igreja. Olha, festa para comemorar mais um ano da existência do grupo de diáconos. É por isso, quando se tem festa, bolo, refrigerante, salgadinho, e tudo isso, boca livre, tudo isso de graça, olha, a frequência é total. Não fica um banco vazio. Todo mundo está presente. Por causa da palavra? Por causa do mandamento? Não, para comer bolo, tomar refrigerante, comer salgados. Não estou falando todos, né? Estou falando, tem uma turma que é assim. Infelizmente é a verdade. Eu tenho pena, irmãos. Muita pena. Você vê, ó, tem gente que nunca colocou os pés aqui nesse templo. Já ouviu a rádio, já foi evangelizado por alguém, nunca sentiu interesse por nada daqui. Mas se chegar amanhã, eu enlouquecer, é preciso ficar louco e resolver pagar 30 mil reais de cachê para Cassiane vir cantar aqui no culto de domingo. Gente que nunca pensou nem passar nessa rua vem. Por causa da palavra, por causa da verdade? Não, para assistir a Cassiane.
Não é uma tristeza isso? É ou não é, irmão? Me entenda. Eu não tenho nada contra eventos. Não tenho nada a fazer uma festa. Bacana, legal. Eu só estou dizendo que essas coisas não sustentam a igreja espiritualmente. É isso que eu estou falando, tá? Para depois não entender mal. A coisa é terrível, irmão. Às vezes o cantor diz assim: tal dia eu estarei em Fortaleza, eu vou estar no ginásio Paulo Sarazarte, vou louvar a Deus, vamos adorar a Deus, conto com a sua presença. Mentira. Ele não vem louvar a Deus, adorar a Deus, coisa nenhuma. Ele vem cumprir um compromisso que ele assumiu mediante o pagamento de um cachê de 30 mil reais. Aí ele vem para ganhar grana. Aí o povo, por sua vez, semana que vem vai ter fulano de tal no Paulo Sarazarte, vai ter um louvorzão, vamos lá louvar o Senhor, eu estarei lá para adorar a Deus. Mentira. Não vai para adorar a Deus coisa nenhuma, vai para se divertir. Quem está solteiro vai atrás de arranjar namorado. Gente que vai para extravasar a vontade de dançar e solta as frangas. Vai para ver o ídolo que ela só vê na televisão, aí quer ver de perto. Mas na verdade não querem nem saber da palavra. Não tem nenhum interesse pela palavra de Deus. Não tem. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Paulo escreve para esse jovem pastor de uma igreja em Éfeso. Olha, isso há 2000 anos atrás. Olha a preocupação de Paulo. Ele diz: Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, rapaz. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha a ordem há 2000 anos atrás: prega a palavra, prega a palavra, pega a palavra. Ele não disse: traz cantor, traz grupo de dança, traz grupo de teatro, cria um entretenimento para a turma. Não é isso que está dizendo aqui. Essa semana uma moça postou no meu Facebook assim: o Lázaro, não é Lázaro que Jesus ressuscitou não, Lázaro, um cantor da Bahia, né? Que foi do grupo Olodum, é isso? Foi isso mesmo? O Lázaro cantou na minha igreja, foi tão maravilhoso. Fazia tempo que eu não via a igreja tão lotada, fazia tempo que eu não via o povo tão alegre, tão feliz. Aí quando eu vi aquilo, eu censurei. Eu digo: aí na tua igreja o povo fica feliz quando vai um cantor, Fazia tempo que você não via a igreja cheia, quer dizer que lá não tem palavra, quer dizer que lá o povo só vai quando tem entretenimento. Porque o que faz a gente feliz é a palavra, é a verdade ouvida. Nos dá alegria na alma, nos dá regozijo, nos dá prazer. Olha, ela me espinafrou: você não é pastor de nada, vá se converter. Mandou eu me converter. Meu irmão, minha irmã, a verdadeira igreja de Jesus não pode ser alimentada por capim seco. A verdadeira igreja, as ovelhas de Jesus, elas têm que ser alimentadas pelos pastos verdejantes. Aleluia! Isso que eu estou passando para você nessa noite são pastos verdejantes. Alimento sólido, que faz você discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Em Mateus capítulo 7, quando Jesus proferiu
a parábola do semeador, Jesus falou uma coisa tremenda aqui. Mateus capítulo 7, não, Mateus capítulo 13. Capítulo 13, desculpe. Não sei onde é que eu fui buscar esse 7. Mateus capítulo 13, versículo 3 e 4. Todos os irmãos acharam? Então vou ler. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Preste atenção. Depois, quando ele explica, ele diz: olha, essa semente que o semeador saiu a semear é a palavra. Isso é a palavra. Essas aves que estão aqui, vêm e comem a semente, a palavra, para que ela não frutifique. É o maligno. Leia o versículo 19 que ele explica. Essas aves é o maligno. Então observe que o diabo, ele sabe, meus irmãos, o valor e a importância que a palavra de Deus tem, o valor e a importância que a palavra da verdade tem, e por isso ele trabalha diuturnamente, usando os seus ministros, usando os seus mensageiros e fazendo de tudo para tirar a palavra de dentro da igreja. Faz de tudo para tirar. Por isso que eu digo, igreja não é teatro. Igreja não é casa de show. Igreja não é circo. Igreja não é clube de lazer, de entretenimento. Não é lugar onde as pessoas vão em busca de diversão. Não, igreja é lugar onde você louva, adora e ouve Deus falar contigo. Amém? Isso é que é a igreja. Em Mateus capítulo 4, volta um pouco atrás. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o versículo 4 diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede. Olha, irmãos, não existe igreja se não houver a palavra. Tudo depende da palavra, tudo, absolutamente tudo. Se não tem a palavra, não é igreja. Pode ser religião qualquer, pode ser movimento gospel, pode ser pentecostalismo, pode ser evangélico, mas não é igreja. Para ser igreja, tem que ter a palavra. E quando eu digo a palavra, não é o sujeito ficar num púlpito dizendo porque Jesus curou o cego. Aí você vai no outro culto, porque Jesus purificou 10 leprosos. Vai no outro culto, porque Jesus andou por cima das águas. Vai no outro culto, porque Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Vai no outro culto, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Vai no outro culto. Isso não é palavra. São milagres maravilhosos que Jesus fez, que Jesus realizou, mas não é a palavra. Por isso, está faltando pregadores, porque contador de história tem aos montes, meu irmão. O que mais existe são contadores de história. Agora, pregadores da palavra é coisa muito rara, coisa muito difícil. Então, tudo depende da palavra. Por exemplo, a fé depende da palavra. Abre Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Marca aí na tua Bíblia. Olha o que diz aqui. E assim, a fé vem pelo jejum, pelas vigílias. Não. A fé vem pela pregação, e a pregação
pela palavra de Cristo. Quem é que recebeu a palavra de Cristo para transmitir para a igreja? Paulo. Então é essa palavra de Cristo que faz com que a tua fé entre em ebulição. Está aqui. Quer ver outra coisa? É a palavra que produz santificação. Veja em João capítulo 17, versículo 17. João capítulo 17, versículo 17. Jesus disse: santifica-os no jejum. Que você mais ouve é o povo aí fora: irmão, tem que jejuar para se santificar. Irmão, tem que jejuar para se fortalecer. E quanto mais jejum, mais safadeza tem, mais pecado pratico. É uma vergonha, mas é verdade. Eu vim desse meio, eu sei o que eu estou dizendo. Não, ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a verdade que te santifica. Quanto mais você ouve a verdade, mais a verdade vai tornando você uma pessoa de vida santa. Quando eu falo santo, não é essa coisa de não pintar unha, mulher, de não usar calça comprida. Não. Santo no caráter. Santo no procedimento. Estou falando de postura, estou falando de comportamento. Tem nada a ver com roupa, tem nada a ver com não cortar cabelo, tem nada a ver com essas coisas aí. Então é a palavra que faz você andar no caminho certo. É a palavra que não deixa você tropeçar nas armadilhas desse mundo, nas mentiras desse mundo. Você quer ver? Abra no Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Olha o que o salmista diz. Encontraram todos? Salmo 119, versículo 105. Vou ler. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. No tempo antigo, naquela época, o sujeito prendia aqui na canela, bem no tornozelo, umas lamparinas. Tinha uma haste de ferro, prendia, afastava um pouquinho e ali acendia uma tocha, que era para ele ir andando e clareando o caminho. Porque a escuridão era grande, não tinha iluminação de rua. Aí ele diz: ó, lâmpada para os meus pés, não é essa lamparina aí não, é a tua palavra. O que ilumina os meus caminhos é a tua palavra. Está aqui, ó. Ela é lâmpada e ela é luz. Então, olha, tudo depende da palavra, irmão. É a palavra que te dá entendimento para você discernir o certo do errado, a verdade da mentira, para você conseguir discernir o mundo de Deus, o mundo ecumene, o mundo do diabo, o mundo aion, o mundo cosmo, o mundo físico, o mundo geográfico. A pessoa lê na Bíblia mundo, acha que mundo é mundo. Acha que tudo está falando de mundo. Quando na verdade existem 3 mundos. Diga glória a Deus. Nesse mesmo Salmo 119, olha, leia o versículo 130. Olha o que diz. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Aleluia. Quando Deus revela a palavra, meu irmão, olha, quando Deus revela a palavra, olha, ele dá entendimento aos simples. Você pode ser uma pessoa que nunca estudou, não assina nenhum nome, mas quando Deus te revela, você entende tudo. Você se torna mais sábio do que os maiores sábios desse mundo. É por isso que o sistema religioso treme de medo da gente. Porque gente simples, aí às vezes chega diante de um pastor cheio de título, porque eu sou formado em PhD, sou doutor em divindade, sou mestrado em não sei o quê. Aí você chega simplesinho e começa a falar das coisas de Deus e o cara não sabe nada. Nada. É interessante,
Sempre que eu trago alguma mensagem para a igreja, via de regra, Deus manda alguém falar comigo antes da mensagem, e sempre a pessoa, como se Deus dissesse, testificando, é isso mesmo que eu quero que fale. Hoje foi aquele irmão ali. Eu estava preparando essa mensagem. Ele é marceneiro, veio trazer 2 prateleiras que eu tinha encomendado. Aí ficamos conversando, eu parei, e ficamos conversando, sem ele saber do que eu ia pregar, do que eu estava fazendo, do que eu ia falar. E ele começou a contar. Olha, pastor, eu vim de um ministério, e Deus começou a iluminar os meus olhos. Um dia eu estou lendo a Bíblia, aí comecei a ler e dizer, puxa vida, o que estão ensinando está errado. Não é o que está aqui na Bíblia. Esse versículo aqui, eles ensinam errado. E Deus começou a me revelar, me dar entendimento da verdade. Eu comecei a falar com o pastor. Aí fazia umas perguntas. Ele, pastor, me explica isso aqui. Ele dizia, irmão, olha, vou fazer o seguinte. Deixa eu ler uma enciclopédia que eu tenho de interpretação de Hebreus. Tá bom. 2 dias depois, o pastor, rapaz, você me colocou numa saia justa, que nem a enciclopédia diz. Não sei te responder. Aí deram a oportunidade para ele pregar, aí ele pregou que não há trindade. Terminou o pastor, rapaz, você pregou que não tem trindade? Preguei, é o que está na Bíblia. Existe um só Deus, que se manifestou ao mundo como Pai, como Filho e como Espírito Santo. 3 manifestações de um único Deus. Não são 3 pessoas distintas. Não frequentava aqui ainda não. Depois pregou outra mensagem. Aí o pastor um dia chamou ele e disse, olha, essa mensagem você recebeu do céu. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Eu não tenho coragem de pregar o que você pregou aí não. Só que a partir desse dia, aí as pressões foram violentas em cima. Aí ele disse, pois, na hora que eu encontrar uma igreja que prega a verdade, eu saio daqui. Eu disse, pastor, eu sempre ouvi a Rádio Cidade. Nesse dia me deu uma inquietação e eu mudei e parei na Metropolitana. Nem sabia que existia. E está o senhor falando daquele versículo que eu perguntei ao pastor, e o pastor não soube explicar, e eu estou explicando exatamente como Deus tinha me dado discernimento. Aleluia. Eles comecei a ouvir a rádio, eu digo, pronto, achei. Aqui está a verdade. E hoje está aqui, está ele ali atrás, aquele irmão de camisa verde lá. Amém, irmãos? E para a gente caminhar para o final, eu quero dizer para você que só a palavra é antídoto contra o pecado. Vamos lá no Salmo 119. Ainda no Salmo 119, versículo 11. Antídoto é remédio, né? O sujeito é picado de cobra, aí vai no hospital, dá um antídoto contra o veneno da cobra, para combater. O único remédio que combate o pecado é a palavra. Então, Salmo 119, versículo 11. O salmista diz, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O que faz você não viver uma vida errada, não viver uma vida de pecado, não é deixar de ir à praia, não é deixar de ter televisão em casa. Não, pode ter televisão, qual o problema? Pastor, mas às vezes passa tanto porcaria, por isso que criaram uma coisa chamada controle remoto. Porcaria não é para mim, mudei. Não presta, não é para mim. A Fazenda, isso aí é coisa para o pessoal da Universal. Para mim não serve, para mim é coisa santa. Claro. Big Brother, não, isso aí é para quem é incrédulo, pervertido. Eu sou uma pessoa de Deus, nascido de novo, não quero ver, vou ver jornal, vou ver um bom filme, sabe? Tem tanta coisa boa. Vou ver um futebol, um jogo de basquete, um jogo de vôlei, ver qualquer coisa que preste, né? Então não é isso que vai fazer a pessoa viver vida santa. Não é a mulher não cortar o cabelo, andar com cabelão, não usar calça comprida. Pode usar calça comprida, não tem problema nenhum. Em lugar nenhum Deus proíbe isso aqui na Bíblia. Tudo isso são doutrinas de homem que não protege você de nada. A única coisa que esses absurdos provocam é gerar em você um fanático.
Só serve para criar fanático. Nada mais do que isso. Para a gente terminar, Colossenses, vou citar mais 2 passagens bíblicas que a gente termina. Colossenses capítulo 2. Versículo 16 em diante. Vamos ouvir o maior dos apóstolos falando. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vocês, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Ninguém pode arbitrar a tua vida, olha aqui, pretextando que eu sou humilde, sou espiritual, não sei o quê, baseando-se na Bíblia, não, em visões. Não, irmã, não pode usar calça comprida. Olha, teve uma irmã que foi arrebatada ao inferno. Arrebatada ao inferno. E tem isso na Bíblia. E lá ela viu. O anjo levou a irmã. E vamos dar um passeio pelo inferno. E tinha muitos quartos, muitas portas. Aí ela chegou numa porta e ouviu gritos horríveis de mulheres sofrendo. E a irmã disse: anjo, por que sofrem essas pobres irmãs? Porque usaram calça comprida. Aí vieram para o inferno. E essas outras? Porque pintaram as unhas. Olha. Aí começa a arbitrar a vida das pessoas, se baseando nessas mentiras. Se baseando nessas coisas. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então nada disso serve. Nada disso te santifica. Né? Nada disso. Absolutamente nada. Diga glória a Deus. Então, irmãos, se você quer ter segurança em todas as áreas da tua vida, ame a palavra. Obedeça a palavra. Deixe a palavra entrar na tua mente e descer para o teu coração. Aleluia. Porque se ficar só na mente, só conhecimento intelectual, não adianta nada. Você pode conhecer a Bíblia inteira, só aqui, ó, intelectualmente. Se trouxer um pai de santo para aqui, um homossexual, uma prostituta, e disser, você vai ficar 1 ano. Tem que aprender tudo que esse pastor falava, graças a Deus. Ele vai aprender, vai decorar. Mas vai continuar sendo pai de santo, vai continuar sendo homossexual, vai continuar sendo prostituta. Agora, quando a palavra entra aqui e desce para aqui, ela opera uma mudança radical na nossa vida. Amém, irmãos? Eu falei que 2 passagens, a última. A palavra, essa palavra que eu me refiro, que é de Deus, é viva e eficaz. Deus vela por ela para cumprir. Ela não volta vazia. Ela sempre vai se cumprir. Então, para terminar, Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. O Senhor diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Interessante, né? Ele diz, assim como a chuva, como desce a chuva e a neve, desce do céu, chuva e neve, e para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra. A água desce, rega a terra, né? Está aqui, ó. Torna a terra fecunda, dá condições para a terra brotar frutos. Ele disse, enquanto ela não fizer isso, ela não volta para o céu. Depois ela evapora. Depois volta outra vez, que é o ciclo hidrológico. Aí ele diz, da mesma maneira,
será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Aleluia! Essa é a palavra de Deus, meu irmão. Não volta vazia. Não tem como ela voltar vazia. A palavra de Deus sempre se cumpre. Diga graças a Deus. Diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus e para a glória do Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé. Fique de pé, feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Aleluia.